Super-Homem gay, Capitão América negro, vamos falar desse assunto delicado. Algumas pessoas chamam da agenda inclusiva, outras pessoas falam que é simplesmente uma lacração. E qual é a minha opinião sobre esse assunto? Deixando muito claro que isso é apenas a minha opinião em maio de 2023. Vamos lá, ter super-heróis que representam uma ampla gama de pessoas é uma coisa positiva? Sim, eu mesmo sou de um tempo que todos os super-heróis eram muito parecidos. Todos eles eram arianos e a grande maioria deles homens. Isso não significa que eu não tinha identificação com eles. Eu mesmo, um dos meus personagens favoritos quando eu era criança, era o Link de Zelda, que é bem diferente de mim, né? Fisicamente, no entanto, eu conseguia identificar demais com ele. Mas é uma coisa boa, igual a gente tá tendo agora o Miles Morales fazendo um sucesso absurdo como o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha negro. Isso é muito bom para as crianças e é muito mais do que a gente pode imaginar. Quando a gente cria uma associação de que todas as pessoas superpoderosas ou que todas as pessoas que realmente têm destaque, todas elas seguem um padrão estético, isso é uma coisa muito negativa, sim. É bom que tenham personagens negros, latinos, gays, que tenham destaque nas histórias para justamente promover esse estereótipo e fazer com que a gente tenha vários exemplos de sucesso de todos os tipos de pessoas, etnias e orientações sexuais. A gente não tem noção da mensagem que a gente manda para o nosso cérebro quando a gente vê essas referências, mas isso sim é uma coisa extremamente poderosa. Agora vamos falar de outro aspecto também. É fato que quando você tem um ídolo, quando você é fã de algum herói, de algum personagem, você se apega àquelas características. Você quer que aquele personagem, em uma outra releitura, seja o mais fidedigno possível às características do desenho que você assistiu, dos quadrinhos que você assistiu. Isso acontece absolutamente com todas as pessoas. E não é porque necessariamente aquele personagem tem uma característica que você tem também, ou seja, se eu sou um latino, eu quero que o meu personagem continue sendo latino no filme porque eu sou latino. Não, às vezes o personagem ele é louro, só que ele continue sendo louro nos filmes, né? É fato. Isso não tem nada a ver com preconceito, não tem nada a ver com homofobia. Eu lembro, por exemplo, quando anunciaram o Daniel Craig como James Bond, eu mesmo não gostei, porque eu já tinha a visão do James Bond com o cabelo preto, e não ele como louro de olho claro. Então ficou uma coisa estranha. Quando anunciaram Christian Bale com o Batman, na série Batman Begins, eu achei estranho. Eu não gostei à primeira vista, eu preferia o George Clooney, por exemplo, porque o George Clooney é muito mais semelhante ao Batman dos quadrinhos. O Christian Bale, ele é um pouco diferente, né? O Christian Bale, ele é um grande ator, mas ele não é reconhecido, assim, pela beleza dele e tal. Então, assim, o Batman com o Christian Bale ficou meio estranho. Enfim, isso não tem nada a ver com preconceito, com racismo, com homofobia, absolutamente nada disso. Eu dei esse exemplo justamente porque, nesses dois casos, a troca foi de um ator branco por outro ator branco. Agora, o que tem acontecido muito é, por exemplo, Capitão América negro, né? Quando você muda o Capitão América e muda uma característica dele, assim, ele era branco, a pele era branca, ele passa a ser negro, causa um estranhamento. Isso não é questão de racismo, é porque se o personagem fosse negro e ele passasse a ser branco, isso iria embolar o associativo que as pessoas já faziam do personagem. E o problema é que muitas pessoas fazem isso esperando as pessoas acharem estranho para apontar o dedo e falar, tá vendo, você é racista. Você não gostou que colocasse uma atriz negra para ser a Pequena Sereia porque você é racista. E não é. Em alguns casos, logicamente, acontece racismo, mas em muitos deles também não acontece. Acontece um estranhamento que é natural de qualquer fã. Vamos pegar outro exemplo também. Quando pegaram o Link de Zelda, ele sempre foi renderizado de uma forma mais realista, digamos assim, lógico, dada a limitação do hardware da época, e anunciaram Zelda The Wind Waker. Ele passou a ser um desenho todo renderizado em cel shading. Muita gente caiu matando, falando que aquilo lá não era o Link, aquilo lá não era Zelda, aquilo lá era desenho, não sei o que e tal. Muita gente não gostou. Então, gente, acontece isso. Acontece de as pessoas que são fãs de personagens quererem que eles sejam para sempre daquela forma, com aquelas características físicas, psicológicas, de poderes. Muita gente, por exemplo, se o Homem-Aranha solta teia pela maquininha, quando vê ele soltando teia do próprio pulso, acha ruim, né? É normal. Então,
Então, isso de fato acontece. Em muitos casos, não é racismo. E muita gente parece que fica esperando com que essas pessoas, que são fãs dos personagens, se manifestem para pregar a peça de racista nessas pessoas. Gente, vamos parar com isso. A gente precisa cada vez mais de personagens que consigam representar o maior número de pessoas. Eu adoro, por exemplo, Demolidor, né, que é um personagem cego, e que criaram um personagem absolutamente fantástico para ele. Então, assim, é ótimo que surjam novos personagens, é normal alterar algumas características de alguns personagens, causem estranhamento, tudo isso é parte do processo. A gente não precisa praticar o ódio contra essas pessoas que às vezes se sentem incomodadas porque mexeram no personagem, e a gente também não precisa odiar as pessoas porque um personagem agora vai ter uma característica que não é aquela que ele estava esperando. É tudo parte do processo e tudo com um mínimo de inteligência e de discernimento pode ser muito bem ajustado. Essa é simplesmente a minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam e até a próxima.